Nós repetimos este canto que foi cantado logo que chegamos na procissão, antes de entrarmos na igreja, para que a gente reflita melhor se de fato a nossa caminhada, que ainda não terminou, da quaresma, só termina quarta-feira, se de fato ela está fazendo com que nós sejamos esta igreja de Deus. A igreja de Deus não é constituída apenas de pessoas que aclamam Hosana, Hosana, como nós bem já vimos no Evangelho. Os mesmos que aclamaram foram os que disseram depois: crucificam. A igreja de Jesus é constituída por pessoas que buscam viver o amor, a acolhida, a fraternidade, o perdão, que se compromete com a sociedade na qual está inserida. Se nós, por mais que rezemos, não nos tornarmos comprometidos com os nossos irmãos, fazendo e criando oportunidade para que cada um seja melhor aos olhos de Deus e melhor para os irmãos que estão ao seu lado, se assim não fizermos, nós ainda não somos igreja de Deus. Se nós não aprendermos a sermos acolhedores, a acolher bem não só aqueles que nos são simpáticos e amigáveis, mas a acolhermos bem a todas as pessoas que são filhos de Deus, sem olhar as limitações, as falhas, mas acolher e ajudando a ser melhor. Se assim nós não vivemos, nós ainda não somos igreja de Deus. Se nós não somos capazes de dar e receber o perdão em todas as situações, nós ainda não somos igreja de Deus. Iniciando a Semana Santa, e para que ela seja santa, depende de cada um de nós, do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso comprometimento, iniciando esta semana e nos esforçando para fazer dela mais santa, porque nós nos tornaremos mais santos a partir da vivência concreta de cada um dos momentos litúrgicos que a igreja nos oferece. E sobretudo, aprendendo a ser irmãos com os irmãos, sofrer com os que sofrem para tirar do sofrimento, se alegrar com os que se alegram para que partilhemos a alegria, mas ensinar a todos a vivermos segundo a vontade e os ensinamentos do Senhor. Nós estamos numa sociedade que cada vez mais se fala de Deus, mas cada vez menos se aprende e testemunha o ser de Deus nas nossas atitudes. Cada vez mais se fala de Deus, mas cada vez menos se busca ser sinal de Deus nas nossas atitudes, nos nossos comprometimentos, na nossa relação com os irmãos e irmãs. Iniciando a Semana Santa com o testemunho de Jesus, nós aprendemos a com Ele percorrer maravilhosos a entrada de Jerusalém, mas também aprendemos com Ele. Logo que concluímos esta procissão, a gente escuta este longo evangelho da crucificação de Jesus. Aprendemos com Ele que nós precisamos ser convictos dos momentos das alegrias, quando somos acolhidos, quando somos reconhecidos, mas a mesma convicção, o mesmo propósito, a mesma determinação deve acontecer quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos, mas nós temos a convicção de que vivemos a verdade do Evangelho. Por isso que nós reservamos um dia, o primeiro da semana, para relembrar esta passagem que Jesus entra em Jerusalém. E é a primeira vez nos Evangelhos que Jesus vai permitir não só que as pessoas o reconheçam como filho de Davi, como enviado de Deus, mas que glorifiquem, mas que digam, que bendigam e acolham como ele foi acolhido. Ao longo da caminhada e mesmo na entrada de Jerusalém, mesmo antes, quando Jesus manda seus discípulos ir procurar o jumento para ele montar e fazer aquela entrada certa e tanto quanto triunfal, mas sem perder a referência da humildade por meio do jumento, é a única vez que não só Jesus vai acolher aqueles que lhe aclamam como filho de Davi, mas vai até incentivar o Evangelho que nos fala desta entrada de Jesus em Jerusalém. Alguns fariseus vão dizer: Senhor, manda que eles se calem. E Jesus vai dizer: se eles se calarem,
as pedras falarão. E nós hoje estamos aqui vivenciando este momento para dizer ao Senhor que é verdade, que nós assumimos no nosso batismo o profetismo ao ponto de, por meio das nossas atitudes, sermos capazes de glorificar a Deus em todos os momentos, para que aonde nós estamos, no trabalho, na família, na convivência social, nós glorificarmos a Deus pelo nosso jeito de ser, pelo nosso modo de agir, pelo nosso modo de escolher aquilo que faz com que nós sejamos melhores, em primeiro lugar, aos olhos de Deus, e consequentemente aos olhos daqueles que sabem ver com o olhar de Deus. Nós também, irmãs e irmãos, na liturgia de hoje, fomos contemplados com o Salmo 21. Meu Deus, por que me abandonastes? Certamente, todos nós já nos sentimos, em um certo momento da vida, abandonados pelas pessoas que amamos, abandonados pelas pessoas que confiamos, abandonados por aqueles que nós gostaríamos que estivessem ao nosso lado em todas as situações. Jesus e os evangelhos gravaram isso tão bem. Jesus, quando está na cruz, é este salmo que ele vai recitar e rezar. Porque aquela situação, como nós bem sabemos, da crucificação, em condenação e crucificação, era reservado, era o pior crime para alguém que era, como vai nos dizer no livro de Deuteronômio, abandonado por Deus. E Jesus vai recitar este salmo, que é um salmo em que ajudava as pessoas a abrir os olhos, ver as coisas difíceis que acontecem na nossa vida, mas saber que quando nós amamos e quem ama acolhe, quando nós confiamos e quem confia não se desespera, quando nós somos obedientes e quem é obediente não sai do caminho indicado e direcionado por Deus, nós somos capazes de superar e suportar tudo. Por isso que lá na cruz é a oração que Jesus vai dizer, não a oração de alguém que se sente abandonado, mas a oração de alguém que, como os salmos nas estrofes vai tão bem lembrar, alguém que pode aos olhos dos outros ser visto como abandonado, mas ele vai dizer, eu não perco a minha confiança porque sou obediente, porque eu amo como Deus, porque acolho como meu Deus e Senhor. Se certamente cada um de nós, que tantas vezes já nos sentimos abandonados, se nós nos perguntássemos, como esse salmo nos incentiva, quais são as situações de abandono que nós levamos os nossos irmãos e que nós também cometemos ao longo da sociedade, nós iríamos ver que tantas e tantas vezes nós abandonamos a Deus, nós deixamos Deus de lado, quando nós não nos comprometemos com políticas públicas de verdade que promovam a vida e a vida com dignidade aos nossos irmãos e irmãs. Nós deixamos Deus de lado e o abandonamos quando não sabemos acolher de verdade os nossos irmãos e irmãs. Acolher como alguém que é irmão, alguém que quer o melhor, que se esforça para que a pessoa seja melhor. Nós abandonamos a Deus quando somos incapazes de amar, mesmo diante das dificuldades. Jesus vai ensinar isso tão bem quando recitou esse salmo na cruz, que mesmo com os ossos quebrados, mesmo com as pessoas, os dois ladrões ao seu lado com os ossos quebrados, mesmo naquela situação de ser crucificado, ele vai dizer por si e por aqueles que sofrem como ele sofreu, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando nós somos obedientes a Deus, quando nós amamos a Deus de verdade, nós vamos olhar as coisas com o olhar do Senhor. E vamos ser capazes de, em todas as situações, aproveitar para mostrar a fidelidade de Deus para conosco. E a nossa fidelidade e confiança em relação ao Senhor. Jesus fez isso durante toda a sua vida. E o momento da crucificação não foi diferente. Lá na cruz, ele também vai dizer, rezando por si, mas para motivar aqueles que estavam também ao seu lado: não se sintam abandonados. Deus, o Pai, não nos abandona. É por isso que vai dizer a um dos ladrões: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mesmo na cruz, o Senhor Jesus não perde a esperança e a certeza de que Deus é amor.
nós perdemos tantas vezes, nós nos desesperamos tantas vezes, porque nós ainda não amamos como o amor de Deus, não acolhemos o amor de Deus na nossa vida. Quando a gente faz a experiência do amor de Deus, nós vamos nos comportar como os discípulos pós-ressurreição de Jesus. Quanto mais acontecerem as perseguições, os sofrimentos, as dificuldades, mais nós vamos ter a certeza de que estamos no caminho certo. Porque assumindo a graça de Deus na nossa vida, nós vamos, como escutamos no Evangelho, vamos incomodar aqueles que já estão acomodados às situações de vida, como estavam Pilatos e Herodes. É preciso que nós despertemos e nos despertemos, e nos despertando, despertemos os nossos irmãos e irmãs para testemunhar a graça de acolher a Deus na nossa vida. É exatamente por isso que a igreja tão sábia, sendo mestra e mãe, que ela nos orienta a uma vez no ano reviver este grande momento que é a procissão de ramos, aonde nós com o ramo verde vamos glorificar a Deus, para não esquecer e para não deixar os nossos irmãos esquecerem de que nós aclamamos, acolhemos o Senhor como filho de Davi. Mesmo que nós nos vejamos diante de tantas crises políticas, religiosas, econômicas, humanas, a falta de ética e de moral no meio da sociedade, tantas vezes até da comunidade cristã, mas nós sabemos que Deus não nos abandona. E assim o aclamamos como filho de Davi, não perdemos a esperança. E são estes ramos verdes que nos ajudam a perceber que a esperança, quando ela sai do caule, quando ela sai do tronco que é Jesus, ela vai se perdendo aos poucos. Por isso que no Evangelho de São João, Jesus vai dizer: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está ligado a mim vai produzir frutos. Estes ramos que hoje nós trouxemos aqui e glorificamos a Deus ao longo desta caminhada, alguns maiores, outros menores, uns mais enfeitados, outros menos, mas eles devem representar para todos nós a nossa esperança de que este que foi enviado por Deus e é o Deus Filho não nos abandonará. E nós, com estes ramos glorificando, balançando para dizer que nós aclamamos a Deus, não só com as nossas palavras, mas com todo o nosso ser. Nós queremos que este compromisso, vivenciado na procissão, se prolongue por toda a nossa vida. De hoje em diante somos nós, os ramos a glorificar a Deus. Nós não precisamos mais das folhas, vamos deixá-las elas secarem, para irmos percebendo que quanto mais o tempo passa, mais elas vão perdendo o verde, o sinal da esperança. Mas nós vamos assumindo este sinal de esperança. E aquilo que hoje nós usamos para glorificar a Deus, vamos usar depois para pedir perdão, sendo a marca do perdão para nós e para nossos irmãos e irmãs que vão receber as cinzas na quarta-feira de cinzas. Mas nós continuaremos aclamando a Deus com as boas palavras e os bons conselhos que damos, com as palavras que deixamos produzir no nosso coração e sair dos nossos lábios, glorificando a Deus. Nós vamos continuar bendizendo o Deus da vida, que nos dá a graça de amar, de perdoar e cada dia nos restabelecer na graça do Pai, nos reerguer das quedas e continuar caminhando, louvando e bendizendo ao nosso Deus.